Salve, salve galera, vamos trazer todas as informações do Flamengo que goleou o Bangu pelo placar de 5-0. Primeira vitória no Campeonato Carioca, destaque para Carlinhos, que fez 2 gols no segundo tempo. Isso mesmo, o jogador que não venha sendo destaque nesse time sub-20, nesse time alternativo do Flamengo, agora faz 2 gols e ajuda o Flamengo nessa primeira vitória na temporada em partidas oficiais. Lembramos que já no próximo jogo, a equipe principal do Flamengo é quem entrará em campo, portanto, o Sub-20 dará agora a chance do time principal dar continuidade aí com essas vitórias. Vamos trazer a repercussão da mídia brasileira relacionada a essa vitória, é claro, destacando os gols de Carlinhos. Na sua opinião, Carlinhos tem que ter mais oportunidade na equipe principal do Flamengo? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. Tudo sobre esta grande vitória iremos acompanhar agora. Mas falaremos agora de um duelo do Campeonato Carioca realizado no Maranhão, que é Bangu e Flamengo. O Flamengo conquista a vitória. A gente vem falando que no Campeonato Carioca os times grandes estão tendo muitas dificuldades em vencer. O Flamengo faz um 5-0, vai para a 5ª posição, é a primeira vitória do time. Só passando os gols, eu estou com ele aqui na tela, vamos lá. Felipe Tereza, Wallace, Carlinhos fez 2 vezes e o Guilherme Gomes, Gustavo Zupac. Vitória importante dentro da matemática do campeonato. Claro que não é o campeonato que vai determinar a vida de ninguém na temporada. O que acontecer com o Flamengo no Campeonato Carioca tem importância zero para o sucesso ou o fracasso da temporada rubro-negra, mas é claro que se classificar é melhor do que não se classificar. E depois de um começo muito ruim, o Flamengo tinha pontuação nas primeiras rodadas de briga contra o rebaixamento, e claro que não é essa a realidade. Então, assim, era importante que os meninos também deixassem uma imagem melhor. Para o Flamengo como clube, é uma vitória importante que ajuda a preparar o terreno para quando os titulares voltarem, o Flamengo ter condições de brigar por coisas maiores do campeonato. E do ponto de vista individual desses jogadores, desses meninos, desses jovens atletas do Flamengo, é importante para que eles deixem uma imagem melhor, como eles deixaram na última temporada. Os meninos do Flamengo foram importantes para o time que, posteriormente, o Tite assumiu com os titulares e levou o Flamengo à conquista. Então, para eles também é importante uma goleada sobre o Bangu, a primeira vitória no campeonato. O Carlinhos, que no Campeonato Carioca... O Carlinhos chegou ao Flamengo pelo Campeonato Carioca que fez pelo Nova Iguaçu, né? Então, para ele também é importante fazer os seus primeiros gols na temporada. Era hora do Flamengo vencer e venceu com bastante expressividade contra o simpático Bangu. Só registrando que o Bangu teve um jogador expulso, né, aos 9 minutos do primeiro tempo. André Kfouri, a vitória do Flamengo é aquela coisa. Nessa fase do ano, um dos grandes objetivos é também não ter ruído, né, em ambiente. Então ganha, vira a página e tenta seguir mas a gente não pode esquecer o trabalho dos jogadores que entram em campo, né? Eles não têm responsabilidade, pelo menos direta, no estado de coisas que leva a essa situação de início de temporada em que o Flamengo tem 2 times, um está aí e o outro não. O fato é que eles são não só funcionários do clube, são representantes do clube e da torcida nesse momento. Entram em campo pelo Campeonato Estadual, o Flamengo se apresentando para torcedores, etc., não fazendo o seu melhor papel, porque do ponto de vista do calendário isso é uma coisa insana, né? É óbvio que a torcida do Flamengo deveria estar vendo o time do Flamengo, mas nós temos um estadual que se apodera do período da pré-temporada. O Flamengo teve outros planos com os seus principais jogadores e a sua comissão técnica. Agora, esses que entraram em campo, estão entrando em campo repetidas vezes pelo Campeonato Estadual, têm um trabalho a fazer e a obrigação, um compromisso de fazer bem. Hoje fizeram, em outras ocasiões nem tanto. Também não é uma situação de ter uma exigência desmedida em relação ao rendimento deles, mas é claro que faz muito bem para todo mundo quando o Flamengo ganha por 5-0 com essa escalação aí. Eu estava lendo um debate em redes sociais de torcedores, uma coisa que eu achei legal de trazer para cá. É óbvio que o time do Flamengo, como outros, está jogando com... Aí a gente tem agora vai, Flamengo no Carioca, uma vitória, um empate, 2 derrotas, gols marcados 8, gols sofridos 5, 33,3% de aproveitamento. Falando sobre a utilização de jogadores sub-20, sub-18 e tal, e claro, jogando contra profissionais, esses meninos não é que vão subir e sair ganhando. Mas quanto
eventuais trechos de má fase de um time acabam pegando, de certa forma, em um ou outro garoto que tenha, de repente, aquela observação de que ele pode ser um destaque futuro. Mas um destaque futuro já estaria jogando bem. Como é que você vê isso, Di? Pode porque, assim, o torcedor, especialmente, quando a gente está falando de meninos, de categorias de base, porque, assim, por exemplo, a Copa São Paulo está rolando agora. Para o torcedor, a Copa São Paulo é a oportunidade de conhecer quem é bom, quem não é, na base do meu time. Mas para os clubes, a Copa São Paulo é mais um torneio. Ele é o mais comentado, mais badalado, mas a avaliação sobre o trabalho desses jovens jogadores não vem pela Copa São Paulo, vem também pela Copa, mas vem pelo ano inteiro. Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Sub-20, os treinamentos com o time de cima, no time de baixo, etc e tal. Mas para o torcedor, é nessa hora que ele vê. E aí quando tem um campeonato estadual nas primeiras rodadas, como vem sendo o Campeonato Carioca, com muitos meninos em campo, para o torcedor é hora de ver, aquele menino que falavam que é bom, o Felipe, aquele menino da base que falaram que é bom, vamos ver ele jogar. E se ele não joga bem, o torcedor fala, puxa, mas eu esperava tanto dele, porque no decorrer da temporada, especialmente num time como o Flamengo, que é um time de elenco numeroso, jogadores badalados, muito craque junto, as oportunidades para esses meninos, elas são mais escassas. Então, a hora deles aparecerem com regularidade, jogarem 90 minutos, eventualmente jogarem um clássico ou jogarem jogos consecutivos, é agora. Então, para o torcedor, muito mais do que para o clube, a imagem deixada nesses jogos é o que vai habitar a mente do rubro-negro, no caso, para quem for bem e para quem for mal também. Jogando para você, André, agora a questão dessa transição que deve ser gradual e não só para o Flamengo, para os outros também que estão adotando no Rio de Janeiro times mesclados, porque haverá o afunilamento de enfrentamentos diretos. Sim. E aí os jogadores principais, se não em sua totalidade, mas na maioria já devem aparecer. A pressão dos caras que vão chegar de férias ainda, aí você dá um descansinho melhor para tentar dar uma pré-temporada, mas eles vão entrar com a panela de pressão, a batata quente, justamente em jogos grandes. Aí depende da forma como o Flamengo especificamente planejou o seu início de ano, os primeiros 3 meses, e como ele pretende tratar o campeonato estadual, quando todos os jogadores, o time inteiro, estiver no Rio de Janeiro à disposição para trabalhar. No ano passado, havia uma decisão muito clara do clube, não só da comissão técnica, mas do clube como instituição, de iniciar o ano forte e ganhar o estadual. Foi o que aconteceu. Comissão técnica do Tite. O Flamengo ganhou o estadual. A sequência não foi boa, a comissão técnica foi demitida meses depois, chegou o Felipe Luiz, recolocou o Flamengo no caminho. Então vai depender de como o Flamengo vai direcionar a importância do estadual nesse ano de 2025. A minha impressão é que a prioridade tem que ser a preparação do time no ritmo e na carga necessários para levar o Flamengo a disputar os troféus que o Flamengo quer realmente ganhar nesse ano. E o estadual, ele pode ser um deles, porque é o que se tem nesse momento, mas não deve ser, assim, um grande objetivo. A temporada passada mostra o que acontece quando o estadual vira essa vontade toda de ganhar e o resto do ano não vai bem. A gente já vai falar do mercado do Flamengo, também falaremos sobre o Cruzeiro, cobranças ali em relação ao Fernando Diniz, derrota da Raposa. Mas para a gente arrematar essa parte sobre o Flamengo de jogo, o jogo de hoje, e ao mesmo tempo esse contexto de início de temporada, Zupac, a gente sempre tenta dar os devidos valores e tamanhos para campeonatos estaduais, início de temporada. Eu evito muito as palavras fracasso, vergonha e tudo mais, mas se o Flamengo não se classificar para uma semifinal, não um fracasso, mas não começou legal, mesmo com essa questão de começar o ano com jovens jogadores. Claro que é frustrante, óbvio que é frustrante, mas não tem nenhuma importância para a temporada. O que acontecer no campeonato estadual, especialmente para um clube como o Flamengo, não tem nenhuma importância para o que vai ser o ano do Flamengo. Mas é evidente que, dada a vantagem técnica, financeira, estrutural que o Flamengo tem em relação aos seus concorrentes, especialmente os menores, qualquer coisa que não seja, no mínimo, uma semifinal, é muito frustrante. É evidente que sim, mesmo o Flamengo jogando metade dessa fase com garotos, o que se espera é que o Flamengo se classifique com tranquilidade. Então, sim, é frustrante se isso acontecer, não terá peso algum na temporada do Flamengo. Vamos seguir aqui o Sport Center, mas falando de mercado do Flamengo. Seguimos o Sport Center e seguimos com o Rubro Negro, porque o Pedro Henrique Torre traz as informações do dia.
Valeu, pessoal. O Flamengo segue a sua preparação para a temporada 2025. Jogadores no Ninho do Urubu, o elenco principal, que vai a campo pela primeira vez em um jogo oficial no sábado contra o Volta Redonda em Brasília. Ao mesmo tempo, a diretoria busca ainda os reforços, como a nossa Dani Boaventura já até trouxe também. O Flamengo se aproxima do Danilo, muito provavelmente vai ser jogador do clube se desenrolar totalmente a situação com a Juventus da Itália, conseguir uma rescisão. O Jorginho é aquilo que a gente vem falando, a situação é financeira mesmo, chegar aos valores adequados ali para o jogador e para o Flamengo também, e também ao mesmo passo ele conseguir se acertar com o Arsenal da Inglaterra, pedir uma liberação, algo nesse sentido, sem custos preferencialmente para o Flamengo. Além disso, há a tentativa pelo Vitão, tentar convencer especialmente o Internacional. O Vitão teria o desejo de jogar no Flamengo, mas precisa de um acordo, obviamente, com o clube detetor dos direitos econômicos. O Flamengo acena ali com 7 milhões de euros, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, que se transferiu por lá. Então é isso, o Flamengo aos poucos vai encorpando o seu elenco. Sobre Bruno Henrique, uma possibilidade de Atlético Mineiro, sondagem, etc. Bruno Henrique, o Flamengo está bem seguro com ele, porque a multa para mercado nacional é no valor acima de R$1 bilhão. Uma informação complementar a essa derrota do Bangu, vitória do Flamengo. O técnico do Bangu, Júnior Martins, foi demitido depois deste 5-0 pelo Campeonato Carioca. Então é isso aí, galera. Vamos trazer aqui a repercussão dessa vitória do Flamengo em cima do Bangu. O placar foi 5-0. O nosso Mengão, enfim, conseguiu a primeira vitória no Campeonato Carioca e agora, é claro, tem que continuar vencendo para ir para as fases de mata-mata, já que a semifinal vai os 4 primeiros colocados. Nesse momento, o Flamengo está muito abaixo na classificação. Portanto, essa vitória é de suma importância aí, já que a equipe principal agora é quem será o time do Campeonato Carioca. Desencantou. O Flamengo atropela Bangu e vence o primeiro jogo no Campeonato Carioca. Esse é o destaque do site Coluna do Fla. Flamengo, enfim, conseguiu a primeira vitória no Campeonato Carioca. Fim da seca. E em grande estilo, o Flamengo conseguiu a primeira vitória no Campeonato Carioca nesta quarta, com goleada de 5-0 sobre o Bangu. Temos que levar em consideração que, por mais que o Flamengo tenha conseguido esse placar elástico, todavia, foi muito mais pela questão da expulsão do jogador do Bangu, logo com 8 minutos do primeiro tempo. Então, o Flamengo jogou com um a mais praticamente a partida inteira, então ficou mais fácil criar oportunidades, né? Às vezes que o Bangu ia na frente e deixava espaço, então o Flamengo aproveitou e fez 5 gols. Com show dos garotos rubro-negros, principalmente no segundo tempo, o mais querido não tomou conhecimento do lanterna da competição. A partida aconteceu no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. Felipe Tereza, o Wallacian, Carlinhos 2 vezes e Guilherme marcaram os gols do Flamengo. Com esse resultado, o Mengão chegou a 4 pontos, com uma vitória, um empate e 2 derrotas. Em todas as partidas, o clube carioca foi comandado pelo treinador Kleber dos Santos. A partir de sábado, contra o Volta Redonda, o grupo de Felipe Luiz atua na competição. É claro que Felipe Luiz também vai mesclar esses jogos aí no Campeonato Carioca, porque tem jogo importante na Supercopa do Brasil contra o Botafogo, final essa que o Flamengo, é claro, entra para tentar vencer. Então o Flamengo não vai desperdiçar essa oportunidade de fazer alguns testes aí no Campeonato Carioca, colocando os jogadores principais. É claro que terá uma mesclagem aí de jogadores no decorrer dos próximos jogos. Diferentemente dos outros jogos, o Flamengo iniciou a partida com uma postura mais agressiva. Antes mesmo dos 5 minutos, Lohan deu 2 arremates, mas ambos foram bloqueados pela zaga do Bangu. Se no começo estava bom para o Mengão, melhorou aos 8. Afinal, Alex Morretti deu entrada criminosa em Ryan Lucas com a sola da chuteira no meio da panturrilha e o volante do volante e recebeu cartão vermelho direto, deixando o clube de Moça Bonita com 1 a menos.
Em vantagem numérica, o Flamengo ficou mais ofensivo. Aos 14 minutos, a zaga do Bangu saiu jogando mal. O Alacian recebeu dentro da área e tocou para Guilherme. O meia livre bateu firme, mas acertou a trave. Na sequência, Lohan quase marcou um golaço após cobrança de escanteio. A blitz rubro-negra não parou. Com 16, Pablo acertou o travessão em cabeceio. Porém, surpreendentemente, o Flamengo caiu de rendimento na segunda parte do primeiro tempo. O Bangu conseguiu fechar bem e conseguiu armar contra-ataques. Em um deles, um susto para a nação rubro-negra. Em dividida com o atacante adversário, Cleiton viu o adversário cair na área. O árbitro mandou o lance seguir, mas o VAR chamou para a revisão. Contudo, a infração não foi marcada. Com o objetivo de colocar o time mais para frente, o clube do Flamengo mexeu ainda no primeiro tempo. Aos 37, o treinador sacou o volante Fabiano e mandou a campo o atacante Felipe Tereza. No entanto, quem quase marcou foi o Bangu aos 38. Lucas saiu cara a cara com Diogo Alves, que fez grande defesa e saiu comemorando. Em resumo, o Flamengo conseguiu fazer 5 gols em cima do Bangu. É uma vitória muito importante aí para a sequência do Campeonato Carioca. E agora, na próxima rodada, a equipe de Filipe Luiz é quem disputará as partidas. Portanto, o Flamengo tem a primeira vitória de maneira oficial aí em um jogo com a equipe sub-20. Na sua opinião, Carlinhos, por ter feito 2 gols, tem que ter mais oportunidades nessa equipe titular? Participa e deixe a sua opinião nos comentários.